Então, fala galera do sétimo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente de geografia, ok? Videoaula de geografia e vamos passar aqui para a correção da atividade, né, da última atividade trabalhada em sala, ok? Página 251, né? Lembrando que a gente estava trabalhando, enfim, de todas as formas de extração, né? Enfim, seja vegetal, seja, enfim, mineral, de toda a parte do nosso espaço geográfico brasileiro, beleza? Então, a página 251 tinha aí um desafio, né? Leia a charge, siga a seguir e responda qual conflito existe nela, né? Enfim, então a gente falava um pouco aí, criticava um pouco o que é o fenômeno do agronegócio, né? E tudo mais. Então, muitos mandaram muito bem, né, nessa resposta, capricharam muito bem. A segunda questão, né, mais lógico, aqueles que não conseguiram se destacar muito bem, então, né, pode estar pausando esse vídeo e fazendo a correção, pegando realmente o que é a resposta, né? Então vamos ler aqui primeiramente, ó. Que absurdo, né? Esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. Existe um conflito entre empresários e meio ambiente, né? Os empresários necessitam de latifúndio para expandir e lucrar mais os negócios e enxergam a floresta nativa como um obstáculo. Aqui só mostrando, né, e relacionando que os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terras, né, os grandes fazendeiros desse país, né, que é, na verdade, o agronegócio, né, quem domina toda essa parada toda aí, né, eles têm praticamente um pavor, né, com essas florestas nativas e com essas florestas de áreas de conservação e áreas de preservação, né? O que eles mais querem é lucrar, lucrar, lucrar somente, né, desde que isso eles possam devastar o meio ambiente, tá bom? A segunda questão, né, vinha falando se essa produção de leite com essas vacas aí, ela é uma produção intensiva ou ela é uma produção extensiva. Lembrando que produção extensiva é quando a gente tem uma produção em pequena escala, é quando a gente não tem o uso de tecnologias, né, a gente não tem uma mecanização, né? A gente pode ver que nessa imagem aí, a coitada das vacas, né, praticamente elas já estão todas industrializadas. Então a gente tem ali elas praticamente acorrentadas, uma enfileiradas, uma em sequências, né, com a outra. Elas estão praticamente aí, elas já têm praticamente metodologias tecnológicas, né, para a retirada do leite e tudo mais. Então a gente tem uma produção em larga escala. Então a gente tem uma produção intensiva, ok, gente? Então vamos aqui, né, para o novo conteúdo, capítulo 10, o espaço brasileiro e sua diversidade. A gente vai começar a falar um pouco aqui sobre o espaço geográfico brasileiro, né, do ponto de vista geológico, tá bom, gente? Ó, quanto é que o próprio tema é esse? A calma geológica do território brasileiro. Por que essa calma? Né? Porque a gente, graças a Deus, a gente está aí numa placa sul-americana, né, que ela é bem afastada, né, dos abalos sísmicos comparado com as do restante do mundo, né? A gente vê aí o mundo praticamente todo fracionado por divisas geológicas, né? Então a gente está ali praticamente dentro de uma única placa. Então isso favorece bastante ao nosso território a não ocorrência de abalos sísmicos e a não ocorrência de terremotos, tá bom, galera? Então, ó, segundo estudos geológicos, o território brasileiro apresenta uma extraordinária calma tectônica, pois não é atingido por grandes abalos sísmicos ou atividades vulcânicas. Essa calma geológica é explicada pela antiguidade de formação do nosso território e por seu posicionamento na placa sul-americana. Então, percebam, galera, aí toda a segregação que existe diante das placas geológicas que divide o nosso mundo, né? Enfim, aqui não é uma divisão por continentes, a gente tem aqui uma divisão por placas tectônicas e a gente, né, praticamente toda a América do Sul está localizada em uma única placa, né? E isso favorece a não ocorrência, né, desses abalos sísmicos que são, na verdade, modeladores de relevo, né? Que é que a gente vai descobrir aqui. A gente vai estudar um pouco hoje sobre os tipos de relevo existentes no Brasil, ok? Então, as altitudes do relevo brasileiro, né? Se fôssemos descrever o relevo brasileiro como descrevemos a um indivíduo, diríamos que ele é velho, baixo e tranquilo. Traduzindo geologicamente, geomorfologicamente, o relevo brasileiro é velho, uma vez que começou a ser formado nas eras geológicas, muito antigas. Baixo por causa do grande período de exposição aos agentes da erosão, resultando em altitudes modestas em relação a outras áreas da crosta, e tranquilo, pois praticamente inexistem atividades geológicas internas, como vulcanismo, dobramentos e grandes abalos sísmicos, né? Então, isso a gente pode dizer que ele é o quê?
que ele é bem calmo, né? Justamente por não ter esses abalos sísmicos, esses vulcanismos, esses dobramentos e tudo mais. A gente tem aí umas variações de relevos por conta de algumas variações planálticas, que é impossível um relevo ser totalmente plano, né, de um determinado país, num determinado território, como a extensão territorial que tem o Brasil, ele ser completamente plano, né? Então, ó, peguem aí esse mapa aí que traz as estruturas de relevo do nosso Brasil. A gente tem aí uma variedade muito grande, né? E ali a gente percebe, né, que as áreas mais claras são as áreas de planícies e as áreas onde, por exemplo, a cor vai ficando, né, do branco para o mais amarelo e mais intenso, né, chegando ao marrom, são as áreas de maior altitude, beleza? Então, observem ali as planícies, a planície da Amazônica, ó, né, a altitude ali em torno de 0 metros de altitude, aí vai aumentando, né, conforme a gente vai espalhando aí por todas as regiões do Brasil. Percebam que as regiões maiores, né, enfim, são áreas, né, mais elevadas, são áreas planálticas, são áreas de chapadas, são áreas de formações de relevo, ok? São áreas de formações de planaltos, ou seja uma chapada, seja um planalto, seja uma serra, seja, enfim, montanha a gente não tem muito aqui, né? A gente tem aqui beirando um pouco o litoral oeste, né, do nosso Brasil. A gente tem algumas formações de montanhas, né, mas ali já por conta da Cordilheira dos Andes e tudo mais, né? Mas vamos mais à frente aqui, ok? Observem aqui diante desse mapa, né, onde a gente tem áreas mais elevadas e áreas menos elevadas. Os planaltos brasileiros. Observe aí que eu trago imagens ilustrativas para que vocês possam estar visualizando melhor e aperfeiçoando melhor, né? Massificando o que são planaltos e tudo mais. Sabemos que os planaltos são formas de relevo que apresentam altitudes, né, em torno de 300 metros a 600 metros, cujo topo é suavemente ondulado. E é limitado o quê? Por declives. Okay? Se você observar atentamente a imagem abaixo, notará que, em sua maioria, os planaltos brasileiros apresentam a parte mais baixa de suas vertentes, em contato direto com as regiões de depressão. Okay? Observem aqui, como nessa imagem número 2, que a gente tem ali Planalto da Borborema, né? E a gente tem ali, por exemplo, um formato de serra, né? Que também é uma elevação planáltica. Então, embaixo, né? Ou seja, a gente tem uma depressão que a gente chama ela de depressão sertaneja, né? Ou seja, que são áreas onde as áreas circunvizinhas são cada vez maiores, que é o tipo característico de relevo climático, ou de relevo climático, não tem nada a ver com o clima, gente, de relevo de Petrolina, né? Se a gente for olhar para o Petrolina assim nos seus horizontes, a gente vê uma porrada de serras, a gente vê uma porrada de elevações planálticas. A gente começa a perceber que Petrolina ela está dentro de um buraco, praticamente. Então a gente tem as planícies brasileiras, né, que vai desde planícies continentais, começa da imagem à esquerda, né, que a gente tem aí uma planície do Pantanal Mato Grossense, até as planícies litorais, né? Ou seja, que são as regiões litorais do nosso Brasil, né? Que tem uma riqueza litorânea muito grande. Então, as planícies litorais são as praias, ok? As planícies são áreas onde a gente tem mais, né, sofre mais com os procedimentos de deposição, né, causados pela erosão e tudo mais. Então, aqui a gente tem as depressões, né, brasileiras. As depressões, o professor já explicou, é o tipo de relevo característico da nossa região aqui, né, da nossa cidade de Petrolina. São áreas em que as áreas circunvizinhas, né, são maiores e a depressão fica ali praticamente sendo o buraco, né? Como traz a imagem também aí para vocês visualizarem, beleza? O espaço brasileiro e sua diversidade. Então aqui a gente tem aí praticamente toda a regionalização de onde aqui são caracterizados, né? Praticamente cada um. Então a gente tem ali os planaltos, a gente tem as depressões e as planícies. Ó, vamos fazer um destaque apenas para o quê? Para o número 10, né? Ou seja, observem no mapa o número 10, que é o Planalto da Borborema. É um fator de relevo que praticamente tem dificultado, né, toda a passagem de umidade que vem de Recife para as regiões semiáridas, como, por exemplo, Petrolina. Então, é um relevo, é um Planalto da Borborema, o que dificulta, né, por exemplo, a chegada de nuvens de umidade, a chegada de chuvas na nossa região de Petrolina. Beleza, galera? Então, aqui foi essa nossa videoaula de hoje, né? Peguem aí o exercício, que fica sendo as páginas 282 e página 283, beleza, galera? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!